Meu amigo torcedor vascaíno, tá chegando a hora. Já já, meu amigo, às 7h15 da noite, tem Vasco da Gama e Atlético Mineiro pelas semifinais da Copa do Brasil. É jogo grande, é jogo decisivo, é jogo importantíssimo para o Vasco da Gama, visando as finais da competição. E aqui, nesse Fala Gigante, sem muita enrolação nessa introdução, você ficará muito bem informado sobre tudo para essa partida. Iremos trazer aqui a vocês inclusive as falas de um grande amigo nosso aí, setorista do Atlético Mineiro, o jornalista Guilherme Frossá, sobre tudo do lado deles. Você aí, torcedor vascaíno, vai sair desse vídeo muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, o que o Paiva prepara para essa partida e também sobre o lado do Atlético Mineiro. Como será que vem o Galo para esse jogo? Como será que vem o nosso adversário para o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil? A gente vai trazer tudo a vocês e falar também sobre mais uma grande polêmica envolvendo aí Vasco, STJD, CBF, porque a última, meu amigo, é que de fato o Vasco poderá sim perder mando de campo, além disso também não ter um zagueiro e até ter segurança suspenso para o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. É uma vergonha. Estão tentando fazer de tudo para acabar com o Vasco da Gama nessa Copa do Brasil. A gente vai trazer isso aqui a vocês. É um vídeo aí muito importante, muito agitado, muito animado, com muitas novidades para todos vocês, torcedores vascaínos. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, torcedor, rapidinho, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você aí que está nesse canal e ainda não é um inscrito, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós contamos muito com a presença, o apoio e a participação de todos vocês aqui no nosso canal. Estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 140 mil inscritos e faltam pouquíssimas pessoas para isso, então não saia desse vídeo sem deixar a sua inscrição. Além disso, também ajude o nosso canal deixando aí embaixo o seu like, que é de suma importância para a divulgação aqui deste Fala Gigante. Nós contamos muito com a sua ajuda, muito com a sua presença, muito com a sua participação. Vem aqui ficar super bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. E rapidinho também para fechar aqui, né, essa introdução, aqui embaixo, comentário fixado, temos 3 links. Um link para você se tornar membro do canal Gigante, um outro link para você participar do nosso grupo do WhatsApp e um terceiro link para você ir lá no nosso Instagram, nos seguir lá na rede social e fazer também parte da nossa família nessa outra rede. Show! Vambora então, Vascão? Vambora falar sobre o nosso Vasco da Gama? Porque temos muitas informações para trazer aqui a vocês nesse vídeo. A começar, primeiramente com vocês, esse Fala Gigante, falando sobre mais uma polêmica, infelizmente, envolvendo a STJD, CBF, mais uma situação que o Vasco poderá vir a ser prejudicado nessa Copa do Brasil. A gente já está sendo, infelizmente, prejudicado por conta da alteração de datas. O Vasco, que inicialmente planejou toda a sua temporada olhando para as semifinais da Copa do Brasil, tendo como database o dia 17 de outubro, e simplesmente após um pedido do Atlético Mineiro e do Flamengo, a CBF resolveu mudar as datas, né? Passar a semifinal do dia 17 para o dia 19 e antecipar o jogo do Campeonato Brasileiro do dia 20 para o dia 15. Então o Vasco da Gama ele muda completamente seu calendário. O Vasco iria enfrentar o Atlético Mineiro numa quinta, vai enfrentar o Atlético no sábado. E o Vasco iria enfrentar o São Paulo no domingo, enfrentará o São Paulo na quarta-feira. Então assim, uma mudança completamente louca, uma mudança completamente surpreendente, algo criado, gerado pela CBF após um pedido de Atlético Mineiro e Flamengo. Essa mudança, claro, vem gerando muita chateação, muita revolta. Internamente o Vasco não está nada feliz com tudo que vem acontecendo nos bastidores. Além do Vasco, o Corinthians, ele também entrou com uma ação no STJD. Então Vasco e Corinthians, nesse momento, estão no Superior Tribunal de Justiça Desportivo contra a Confederação Brasileira do Futebol, Flamengo e Atlético Mineiro. Ontem também o próprio São Paulo, que como a gente trouxe aqui a vocês, vai jogar com o Vasco da Gama, jogaria no final de semana e teve seu jogo antecipado para a quarta, entrou com ofício junto à CBF, reclamando dessa mudança de data. São Paulo, que não tinha nada a ver com a situação, foi envolvido de bobeira. Essa é a grande realidade. E é claro, tudo isso que o Vasco vem fazendo de bastidores gera uma revolta dentro da CBF. E nesse momento, a informação que a gente tem a trazer a vocês é que o Superior Tribunal de Justiça Desportivo está tentando prejudicar a vida do Vasco na Copa do Brasil.
Enquanto hoje teremos esse jogo de ida das semifinais da competição, informações é que nesse momento o Vasco vai ser julgado 2 vezes até o final dessa semana. O Vasco será julgado por ações que ocorreram nos últimos confrontos contra a equipe do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Um pelo Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, né, e outro pelas quartas de final. Pela Copa do Brasil, tivemos aí a expulsão do zagueiro João Vitor, que vai ser julgado e poderá ser até suspenso. Informações aí é que o jogador, nesse momento, será julgado pelo STJD e poderá pegar jogos de suspensão na Copa do Brasil. Informações aí é que na súmula o árbitro Ramon Abate Abel relatou que em 2 momentos da partida, na súmula o Ramon Abate Abel, ele relatou sobre objetos que foram atirados em campo, então o Vasco ele poderá ter o João Vitor suspenso, segurança Betinho suspenso e poderá perder São Januário. Vamos explicar aqui parte a parte, né? Com relação aí à situação envolvendo a perda de mando de campo de São Januário. O artigo 211 fala em deixar de manter o local que tenha indicação para a realização do evento, com a infraestrutura necessária a assegurar plena garantia e segurança para sua realização, o que o STJD alega que o Vasco da Gama não conseguiu entregar. Além disso também, o Vasco está sendo denunciado no artigo 213, que fala assim, em deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto e lançamento de objetos em campo. O Vasco está também sendo punido por conta desse artigo 213 e o 211, até porque na súmula Ramon Abate Abel, ele colocou que copos com líquidos não identificados foram arremessados no gramado. Então o Vasco poderá perder mandos por conta de toda a confusão que aconteceu no gramado de São Januário e por também alguns objetos, né, terem sido arremessados em campo nesse jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Além disso também, como a gente trouxe, o zagueiro João Vitor ele foi expulso, vai ser julgado no STJD, denunciado no artigo 254, que fala em praticar jogada de violência. E exatamente por conta disso, ele pode ser suspenso por 1 a 6 partidas. Então, olha que loucura, a gente poderá perder o João Vitor por mais jogos. Isso que a STJD nesse momento está tentando fazer. De acordo aí com a súmula, após ser expulso, o João Vitor teria falado para o árbitro: tá de sacatal, vai se ferrar, caramba. Acho que vocês entenderam aí, eu não xingo e muito menos xingaria aqui num vídeo do YouTube, né? Então assim, essa é a situação, é isso que hoje o STJD ele denuncia o zagueiro João Vitor, então São Januário denunciado, o zagueiro João Vitor denunciado e o segurança Betinho também denunciado pelo jogo não da Copa do Brasil, mas pelo Campeonato Brasileiro. Até mesmo ele poderá ser suspenso por praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente e, de acordo com o STJD, por assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva. Meu amigo, se prepare, tá? Se prepare porque a CBF não está feliz com o que o Vasco está fazendo e eles virão com tudo para lesar o Vasco da Gama. Essa é a realidade. A CBF virá com tudo para lesar o Vasco da Gama. Mas vamos deixar esse assunto de lado, meu amigo, que o foco nesse momento está na Copa do Brasil. O foco nesse momento está nas semifinais da principal, ao meu ver, tá? A principal competição de clubes do futebol brasileiro. O Vasco, que desde segunda-feira vem se preparando no CT do Cruzeiro, a Toca da Raposa, uma preparação importante, forte, intensa, que o Vasco da Gama vem fazendo em território mineiro. O Vasco enfrenta o Cruzeiro no domingo e logo na segunda já retorna aos gramados para essa preparação. Infelizmente, o Vasco tem uma grande baixa, que é a saída, né, do David, que é o titular absoluto da ponta esquerda, e infelizmente ele acabou sofrendo uma lesão de LCA no jogo contra a equipe do Cruzeiro nesse último domingo. O David, ele rompe, né, aí o ligamento cruzado anterior, e ele tem exatamente a mesma lesão que Paulinho e Jair. A gente está vendo recentemente o período em que Jair e Paulinho estão de fora, né? O Paulinho se lesionou no dia 28 de janeiro e o David e o Jair no dia 4 de fevereiro. Ambos nem sequer retornaram aos gramados. Então, o David, é claro, não vai jogar hoje e vai ficar um grande período fora. David não voltará para o Campeonato Carioca, David não voltará para as primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro. Expectativa aí que ele volte apenas a partir da 10ª rodada do primeiro turno do Brasileirão 2025. E é claro, nesse momento, o Paiva tem que encontrar um substituto para o DVD. O Vasco tem opções sim dentro do elenco, há algumas expectativas para essa posição da ponta esquerda. A expectativa é que a ponta direita venha a ser o mesmo jogador, o Emerson Rodrigues ganha essa posição realmente, né? Assim, não da ponta direita especificamente, né? Mas
Um ala, a expectativa é que seja o Emerson Rodrigues. Se no domingo contra o Cruzeiro, David foi titular de um lado e o Emerson titular do outro, a expectativa é que nesse jogo, pelo menos, o Emerson se mantenha como titular. Do lado esquerdo ou do lado direito, não sabemos. A expectativa, porém, é grande que ele permaneça aí entre os 11 iniciais. A grande dúvida é quem irá fazer essa dobradinha com o Emerson Rodrigues. E temos alguns nomes a trazer aqui a vocês, que no caso são exatamente 4 jogadores que poderão atuar no lugar do DVD. Quais são os atletas? Temos o Jean Davi, o chileno, né, contratado pelo Vasco da Gama por um valor alto. O Vasco pagou aí, salvo engano, 8 milhões de reais pela compra dos direitos econômicos de Jean Davi Menezes, um chileno bom, de muita qualidade. Acredito que ainda não entrou no ritmo do Vasco da Gama, mas quando ele ingressar aí, né, nesse ritmo do futebol brasileiro, tem muito de fato a apresentar. O Vasco poderá colocá-lo como titular, mas caso o Jean Davi venha a entrar, ele vai para a ponta esquerda, assim como foi no domingo. Ele entra no lugar do David e Emerson Rodrigues permanece no lado direito, onde começou o jogo no último domingo. Caso não venha a ser Jean Davi, pode ser que Maxime Domingues entre como titular. E aí o Maxime Domingues entrando como titular, ele entra em campo no lugar do Emerson Rodrigues, na ponta direita. É ali o lugar que ele costuma jogar, é ali a posição inclusive de origem do Maxime Domingues. Maxime Domingues entraria pelo lado direito do campo, e o Emerson Rodrigues passaria pelo lado esquerdo. Isso é, claro, uma suposição, caso o Emerson Rodrigues venha continuar como titular do setor ofensivo, né, do Vasco da Gama. Então, assim, a opção do Jean Davi, que não mexeria com o Emerson, ele permaneceria no lado direito e o Jean Davi do lado esquerdo. A opção do Maxime Domingues, que é um ponta direita de origem, então ele entraria na ponta direita e o Emerson na ponta esquerda. A posição também para fazer essa dobradinha do Leandrinho na lateral esquerda, como a gente já viu neste campeonato brasileiro, já viu em alguns jogos da Copa do Brasil, o Leandrinho atuando como esse ponta esquerda e tendo o Leandrinho na ponta esquerda e o Emerson Rodrigues, né, na ponta direita, que é, de fato, a sua posição de origem, onde jogou domingo contra o Cruzeiro. E falando em dobradinha de lateral, há a possibilidade até do Pumita fazer essa dobradinha também. Se o Leandrinho faz a dobradinha do lado esquerdo, a gente tem um lateral que faz essa dobradinha do lado direito, que é o Puma. Então, há a possibilidade do Puma ser o titular na direita e o Emerson Rodrigues cair para a esquerda. Assim, há muitas possibilidades. Paiva tem à disposição no elenco 5 pontas, 3 de origem e 2 laterais que podem jogar como esses alas ofensivos. Com relação aos alas, Puma e Leandrinho. E temos Jean Davi Menezes, temos Emerson Rodrigues e temos Maxime Domingues podendo atuar nesse setor ofensivo. Ryan está suspenso, foi expulso contra o Atlético Paranaense e não poderá entrar em campo hoje. E o Vasco não tem nem o Adson, nem o David por conta de lesão. Há uma grande dúvida, de fato, em qual será o time do Vasco da Gama. A gente trouxe a vocês no Acorda Vascão de hoje que o Vascaíno ele não sabe quem será aí o time titular do Cruz Maltino nessa noite de quarta-feira. A expectativa é que realmente venha sendo um time semelhante ao que entrou em campo nesse último domingo contra o Cruzeiro. Léo Jardim no gol. Ao meu ver, tá na direita o Maicon, na esquerda o João Vitor, na lateral o Piton, na direita Paulo Henrique. O meio-campo composto exatamente por Carvalho, Hugo Moura e Coutinho, mesmo meio-campo de domingo contra o Cruzeiro. Na ponta esquerda, Emerson Rodrigues, na ponta direita, Puma e no ataque, Verratti. Eu acho que deve ser exatamente esse o Vasco que está aparecendo aí na imagem a vocês, que vai entrar em campo. Lucas, por que a dupla, na sua opinião, Maicon e João Vitor, e não o Léo como titular? O Léo é um jogador de propor jogo. O Léo é um jogador para um Vasco que jogaria com linhas altas. Por quê? É um jogador rápido, é um jogador que vai conseguir, caso haja uma bola nas costas, ter uma recomposição defensiva boa e não sofrer o Vasco da Gama com isso. O Léo é um jogador que quebra linhas, o Léo é um jogador que carrega a bola, e o Léo é um jogador para um jogo do Vasco da Gama com características, volto a repetir, de proposição, o que não será hoje. O Vasco hoje não vai propor jogo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. Então o Léo talvez não seja tão útil assim. Não que ele não seja um jogador bom defensivamente, ele é. Mas no elenco, dentre as 3 opções que temos para o setor defensivo, creio que o Léo é o menor dessa qualidade de ser zagueiro, de zagueirar, ser o zagueiro. Acho que o Maicon na função para o jogo de hoje é muito mais importante, porque Maicon é um jogador de embate físico, Maicon é um jogador de bola aérea, Maicon é um jogador de marcação, Maicon é um jogador experiente, Maicon é um jogador grande para jogar esse tipo de jogo que o Vasco terá nessa noite de hoje dentro da Arena MRV. Esse é o meu ponto de vista. E o João Vitor, Lucas, você não vai falar? Posso falar? O João Vitor é um jogador
rápido, de quebrar linhas, porém diferente do Léo, o João Vitor tem a valência de ser o tal do zagueiro. O João Vitor é um jogador de embate físico, se for necessário, o João Vitor é um jogador alto e tem um tempo de bola muito bom também, se for necessário, então acho que diante disso tudo que a gente está trazendo a vocês, na expectativa sim, é que o jogo de hoje venha a ser João Vitor e Maicon no setor defensivo, isso pelo menos é o que eu quero. Lucas, você tá criticando o Léo? Lucas tá falando que o Léo é ruim? É claro que não. Tô falando com relação à característica de jogo. No jogo de volta, se o Vasco tiver que buscar resultado, eu já não iria com o Maicon na zaga. Eu iria com o João Vitor e eu iria com o Léo. Porque o Vasco vai precisar propor jogo. Propondo jogo, você vai subir as suas linhas. Subindo as suas linhas, a zaga ela vai jogar quase encostada no meio campo. O Atlético Mineiro, ele tem um setor ofensivo muito rápido, com o Hulk, com o Paulinho, com o Scarpa, e tem no elenco, né, jogadores com uma característica de passe muito boa, esses passes em profundidade. O Scarpa tem isso como de suas principais valências. Então, automaticamente, se você tiver uma zaga lenta e jogar com linhas altas, meu amigo, isso é um baita de um problema. E exatamente por conta disso, se o Vasco for propor jogo, é necessário, por conta das linhas estarem lá no alto, lá em cima, ter uma dupla de zaga rápida, o que o Maicon hoje não é. Por conta da idade, ele nunca foi esse jogador com essa característica de ser um jogador velocista, um zagueiro velocista. O Maicon tem como valência ser esse atleta de bola aérea, zagueiro, de zagueirar mesmo, firme na marcação. Esse é o Maicon. Então, por isso, acho que hoje, na Arena MRV, Maicon e João Vitor. Semana que vem, semana que vem não, né? Na volta, jogando em São Januário, Vasco precisando propor jogo, Léo e João Vitor. Essa é a minha opinião. Mas, meu amigo, a gente já tá falando muito de Vasco. E o Atlético Mineiro? O que esperar do Atlético? Nosso grande amigo, setorista, hoje rival, adversário, né? Que torce para o Atlético Mineiro e que faz, de fato, né? Um excelente trabalho, que é no caso o Guilherme Frossar, falou um pouquinho sobre o Galo. E a gente, é claro, traz aqui as palavras dele a vocês. Salve Lucas, tudo bem? Eu sou o Guilherme Frossar, setorista do Atlético e estou aqui para falar um pouquinho do Galo sobre o jogo de hoje contra o Vasco 7h15 na Arena, jogo da ida da semifinal da Copa do Brasil. O Atlético chega com um desfalque muito importante para o jogo, na verdade dois que vão mudar um pouco a forma do time jogar. O Saravia, lateral direito titular, está suspenso e voltando de lesão, portanto, por 2 motivos fora do jogo, mas o Milito achou uma solução para essa lateral no jogo contra o Fluminense, mata-mata da Libertadores, quando o Lianco, que é zagueiro de origem, jogou ali e foi muito bem. O Lianco deve ser novamente titular do Galo na lateral direita. A questão do meio-campo ofensivo é uma dúvida, porque o Bernard teve confirmada a lesão de ligamento no joelho e tá fora, né? Assim como o Vasco perdeu o David com uma lesão de ligamento, o Galo também perdeu um jogador importante, o Bernard. No caso do Bernard foi uma lesão no ligamento colateral medial, é menos pior do que a lesão de ligamento cruzado anterior, que é a do David, a que o Jair e o Paulinho do Vasco também tiveram nessa temporada. Mas, de toda forma, é uma lesão chata que vai deixar o Bernard por um tempo no estaleiro e o Galo tem que achar uma solução para montar esse meio-campo ofensivo ou compor de uma outra forma o ataque para o jogo de hoje. Eu acho que o Rubens, que é lateral esquerdo barra meia, é uma alternativa, fazendo uma dobradinha com o Guilherme Arana pela esquerda, liberando inclusive o Arana para jogar por dentro em algumas ocasiões do jogo. O Eduardo Vargas, chileno, que é atacante, mas sabe jogar fora da área, é outra alternativa. O Cadu, atacante que o Milito gosta muito da base, também é uma opção, mas eu acho menos provável. Tem o Igor Gomes, que é um meia reserva, mas que a torcida não confia tanto, que pode ser também o jogador a ocupar esse espaço, ou até a entrada do Palácios, colombiano, ponta direita, que pode entrar por aquele lado, deslocando o Gustavo Scarpa para o meio ou até para o lado esquerdo, para compor esse ataque do Galo. Essa questão da transição ofensiva, né? Especialmente esse último terço do campo, o penúltimo passe, o último passe, tem sido uma questão que o Atlético pode aprimorar ao longo da temporada. O time melhorou muito o aproveitamento em bolas paradas, né? Tem explorado bem esse tipo de jogada com o Gustavo Scarpa, por exemplo, e melhorou na questão defensiva, especialmente em mata-matas. O Galo está sabendo se defender melhor. Mas esse último passe, essa jogada trabalhada por dentro, especialmente pelo meio do gramado e não pelos lados, é algo que o Atlético tem tido alguma dificuldade. A força do Atlético passa, claro, pelos lados do campo. O Gustavo Scarpa de um lado e a Arana do outro lado é realmente um time muito forte nesse setor. E na frente tem Paulinho e Hulk, né? O Paulinho não vive uma boa fase, é bem verdade, tem perdido gols inacreditáveis, perdeu um gol debaixo da trave contra o Fluminense pela Libertadores, mas
conhecemos muito bem a força que tem o Paulinho. Vocês, inclusive, o conhecem muito bem. É um jogador que em algum momento vai reencontrar o seu melhor futebol e, claro, nós atleticanos torcemos para que seja já no jogo de hoje, beleza? Acho que deu para dar um panorama importante do jogo do Galo aí para a partida de hoje. Provável time, portanto, tem o Everson no gol, Lianco na direita, Batalha, que vai ser o responsável pela marcação individual no Verratti, com certeza. Alonso, zagueiro pela esquerda, e Guilherme Arana na lateral. Otávio, volante titular que volta de lesão já no jogo de hoje, volta como titular ao que tudo indica. Ao lado do Alan Franco, Gustavo Scarpa, aí tem essa interrogação no meio que eu citei, pode ser o Rubens, na minha opinião, seria a melhor alternativa. Paulinho e Hulk na frente, esse é o time do Galo para buscar o início aí positivo nessa semifinal de Copa do Brasil. Vale lembrar que o Atlético é o único time vivo na Copa do Brasil e na Libertadores simultaneamente. O Galo, portanto, 100% focado nas Copas, já que faz um brasileiro inconstante, e a nossa chance de alegria, felizmente dobrada para essa reta final de temporada, é justamente nas Copas. Estamos na semifinal contra o Vasco na Copa do Brasil e na semifinal contra o River Plate na Libertadores. Grande abraço a todos, que seja um grande jogo mais tarde. Valeu, Guilherme, muito obrigado aí pela presença, muito obrigado pela participação. Você aí ficou muito bem informado sobre o Atlético Mineiro para esse jogo de hoje. O Atlético que vem muito forte, muitas dúvidas aí também no lado deles, mas eu espero que hoje, sinceramente, o Atlético não vá bem contra o Cruz Maltino. Te peço aí também um apoio, tá, meu amigo torcedor vascaíno? Vá lá no canal do Guilherme Frossar, eu vou colocar aqui na descrição o link do canal dele. Vai lá dar uma moral, dar um apoio, pelo menos comenta no vídeo dele, curte o vídeo dele, porque ele parou aí o dia dele para trazer a vocês informações sobre o adversário dessa noite de hoje do Vasco, da Copa do Brasil. Show, Vascão, como eu te falei, te prometi, tá cumprido. Você fechou esse Fala Gigante, pré-jogo do Gigante, completamente informado sobre o rival. Deixa aí a sua opinião, qual a sua expectativa para esse jogo de hoje entre Vasco e Atlético. Tá animado? Tá empolgado? Coloque aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso segundo vídeo da quarta-feira. E aí agora, meu amigo, a gente só volta à noite, lá com o pós-jogo, por volta de 10 horas, 9h30, falando muito sobre o que achamos da vitória, se papai do céu quiser, da vitória do Vasco contra o Galo. Vamos que vamos, vascaíno! Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!